Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. O caboclinho tinha 17 anos e pesava quase 200 quilos. Era um mundo de homem. Era órfão, vivia com a avó. A velha já era viúva, e ele, criado só com ela. Era o único neto, e ela mimava ele demais. Por isso que ele era gordo daquele jeito. Ela fazia de tudo. Sabia cozinhar cada quitute, cada comida gostosa que só vendo. E o menino não trabalhava não. Ficava em casa o tempo todo, só comendo. O tempo inteiro. O povo falava para ela: "Ô, dona menina, arruma um serviço para esse menino. A senhora faz as vontades demais. Esse homem desse tamanho já serve para trabalhar. Forte desse jeito. Se ele perder a barriga e manter os braços, vai tirar serviço bom." E ela sempre dizia: "Meu neto ainda é um menino. Sofreu demais na vida. Tenho que cuidar dele, fazer as vontades dele para ele ser feliz." Aí o povo dizia: "Dona menina, a senhora não vai viver muito tempo. Se não der limite para esse menino, na hora que a senhora partir, ele não vai dar conta de viver sozinho. Tem que dar um rumo para ele." Mas ela só fazia mimar o menino. Um dia de noite, ela tinha feito um monte de comida. Ela fazia almoço e à noite fazia mais ainda. Era panela para todo lado. O meninão estava sentado, pediu: "Faz um pão de queijo, vó. Faz um tutu. Faz isso, faz aquilo." E ela ia fazendo e trazendo, botando tudo na mesa. Ele comia era nas panelas. Parecia que comia uns 20 quilos de comida por dia ou até mais. Aí, depois de muito comer, já era umas 9 horas da noite, ele ainda estava em cima da mesa comendo. A velha chegou perto dele, colocou a mão no ombro e falou: "Ô meu neto, larga a mão de comer. Isso já virou pecado. E outra coisa, meu filho, você comendo desse tanto, tarde da noite, e vai dormir com a barriga cheia para cima. A pisadeira vem, ela vem e mata, meu filho." Ele olhou para a velha com desprezo e respondeu: "Ô vó, eu não sou mais menino não. Fica contando essas lendas, essas bobagens. Isso aí não assusta ninguém mais não. Pode deixar, vó. Já tô só no restinho aqui. Pode sossegar." Ela foi pro rádio escutar. Logo depois ele largou as panelas e foi deitar. A velha só ia deitar depois que ele dormia, para ficar de olho nele, protegendo. Coitadinha. Ele se deitou com a barriga cheia, de barriga para cima. Não demorou muito, deu aquele trem da paralisia do sono. Ele acordou, mas não conseguia mexer o corpo. Tinha um copo d'água no criado mudo do lado. Ele tentou esticar o braço para pegar, mas não deu conta. Os olhos estavam abertos, via tudo, mas o corpo não mexia. Nem gritar ele conseguia. Aí foi que a tal da pisadeira veio. Dizem que a pisadeira é uma velha, parecendo um zumbi. Toda podre, as roupas esgarçadas, parecendo uma caveira mesmo, um corpo seco. E ela não anda, ela flutua. Alguns falam que ela pula, mas o mais comum é dizer que ela voa. Ela passou pela janela, que estava entreaberta. Flutuou até ele e pisou na barriga dele. Era uma alma penada, um trem do capeta. Subiu no peito dele, pegou o pescoço e começou a apertar. Dizem que matou ele, e ninguém viu. Quem conta isso são os causos. De manhã cedo, a velha foi acordar ele. Bateu nele, ele já estava gelado. Chamaram socorro, aqueles trem de antigamente, mas já era. Quando foram ver, antes mesmo de qualquer exame, o povo viu as marcas da mão no pescoço dele, como se alguém tivesse apertado forte. O laudo disse que foi congestão, ataque no coração por conta da barriga cheia. Mas o povo falava: "Isso aí foi a pisadeira. Não tem congestão, não tem coração fraco. Foi a pisadeira que matou." E ficou esse caos aí. Essa história da pisadeira é lenda antiga. O povo conta que ela aparece quando alguém dorme de barriga cheia e para cima.
E muita gente diz que ela vem mesmo durante a paralisia do sono. Eu mesmo, graças a Deus, nunca tive. Mas tem gente que já passou por isso. Come demais, deita de barriga para cima, aí acorda com o cérebro ligado, vendo tudo, mas o corpo travado. Tem gente que jura que vê coisa. Um amigo meu disse que já teve isso umas 3 vezes. Uma vez falou que parecia um homem que subiu em cima dele, abraçou e segurava forte. Ele tentava gritar, mas a voz não saía. A mãe dele falou que, quando isso acontece, tem que ir se acalmando devagar, respirando, até o trem soltar e sair de cima. Deus me livre. Mas é isso aí. Já falei demais. Tinha um caboclo que mexia com garimpo, mas era muito simples, pobre que só. E que da noite pro dia, deu sorte grande. Achou uma mina de ouro cheia de pepita e ficou rico de vez. Logo ali mesmo ele comprou uma fazenda, construiu uma casa de madeira de 2 pavimentos, muito luxuosa. Aí chamou uns capangas para tomar conta da fazenda, vigiar para ninguém roubar nada. Continuou mexendo na mina de ouro, tirando muito ouro. E ali era um tropelo danado de gente, muita movimentação, plantação, aquela coisa toda bonita. Quando era de tarde, assim por volta de 6 horas, ele subia na varanda do 2º andar. Ali tinha uma mesa onde ele sentava, pegava uma garrafa de cachaça, colocava uma dose para ele, e tinha uma outra cadeira do lado que ninguém sentava. Ele colocava uma dose de cachaça nessa outra taça, como se tivesse alguém ali com ele. E ali ele ficava, conversando, como se tivesse batendo papo com alguém. Tomava a cachaça dele, pegava outra dose e jogava fora. Daqui a pouco colocava outra dose de novo, tomava a dele, jogava outra fora. E isso acontecia direto, todo dia. A família via aquilo. Os trabalhadores, os jagunços, o pessoal da fazenda, tudo reparava naquilo e achava muito estranho. Teve uma vez que a mulher que arrumava a casa escutou ele conversando dentro de um quarto. A porta estava meio aberta e ele conversando como se fosse com alguém. Ela ficou de canto, bisbilhotando, olhando, mas não viu ninguém. E ele ali, conversando como se estivesse jogando baralho. Ela viu ele jogando carta na mesa e conta que, de repente, vinha outra carta, como se tivesse outra pessoa jogando também. Mas ela não viu ninguém. E você sabe como é funcionário quando vê uma coisa dessas? Já vai contando para os outros. Aí começou aquele fuxico, aquele burburinho na fazenda, de que esse homem tinha feito pacto com o diabo. E era um homem que xingava demais, amaldiçoava tudo, vivia soltando nome feio, amaldiçoando até as plantações. Gostava de uma caçada que não era brincadeira, vivia no mato. Foi numa dessas voltas, numa Semana Santa, numa sexta-feira da Paixão, que ele resolveu caçar. Ele tinha uma espingarda 20 muito boa, cismou de ir caçar. Disse para os jagunços onde é que ele ia, num pé de serra ali perto. O pessoal da fazenda falou: "Patrão, essa semana não é boa de caçar, não. Acontece coisa ruim demais nos matos. Quem vai caçar nessa época?" Ele respondeu: "Eu não tenho medo de nada, não. Inclusive, o capeta é meu amigo." O povo ficou assombrado com aquilo. E como já existia a desconfiança de que ele tinha feito pacto, aquilo foi que assustou mais ainda. Mesmo assim ele foi. E foi sozinho, como sempre ia. Só andava sozinho no mato. Chegou no lugar, subiu num multadeiro, sentou lá e ficou quieto. Mas não demorou muito, escutou um barulho de mato quebrando vindo na direção dele. Quando ele bateu a lanterna, viu um tatu canastra. Era grande, enorme. Devia estar uns 5 ou 10 metros de distância. Só que era mais branquinho do que qualquer tatu que ele já tinha visto na vida. Aí ele armou a espingarda, que era uma espingarda 20 de um cano só. Quando levou para atirar, deu aquela intuição de não atirar. Mas ele pensou: "Ah, vou matar esse bicho. Quando eu chegar na fazenda com um bicho desse tamanho, todo mundo vai me chamar de herói. Ninguém nunca viu isso aqui."
ripiou o fogo. Quando deu o tiro, o bicho saiu estribuchando, correndo lá para dentro do mato. E ele foi alumiando, com a lanterna, assuntando onde o bicho ia parar. Daqui a pouco o bicho parou, caminhou de volta para perto dele e ficou só olhando. E ele não viu marca de sangue nem nada. Pensou: será que eu errei esse tiro? Botou outro cartucho, mirou de novo, atirou na paleta do bicho. Mas o bicho ficou parado, como se nada tivesse acontecido, só olhando para ele. Não é possível, pensou ele. Colocou outro cartucho, mirou na cabeça do tatu. Pau! No que deu o terceiro tiro, aquele tatu começou a se transformar. Foi se mudando num bicho peludo, pequenininho, como se fosse um ser humano, mas todo deformado. Um troço horrível de ver. O bicho olhou para ele com um olhar bem diferente e falou: nós já fomos muito amigo, mas hoje eu vim cobrar tudo que eu fiz por você. O homem diz que quase perdeu as pernas. Desceu daquele poleiro correndo feito um doido. Chegou em casa atordoado, suando, com o rosto branco. Todo mundo perguntando o que tinha acontecido, a família, os jagunços. Depois de um tempo, ele recobrou o juízo e contou a história todinha. Subiu para o quarto dele. Não demorou muito, lá no pátio começaram a escutar um barulho. Um tropelo, um som pesado. E o povo já estava tudo deitado, nos seus cantos, se ajeitando para dormir. Um dizia para o outro: vamos ver que barulho é aquele. Vai que é ladrão? Quando chegaram lá fora, viram uma cena de arrepiar. Ele estava com uma tora de figueira nas costas. Uma tora que tinha sido cortada há dias e que precisou de 2 cavalos para puxar e colocar no lugar. E ele ali, com aquela tora nas costas, não conversando com ninguém, andando em círculo, rodeando no pátio. Até que uma hora, ele jogou aquilo no chão, caiu junto e ficou ali, sem vida. A notícia correu longe. Veio gente de tudo quanto é canto para o velório desse homem. E o velório foi feito na própria casa, na parte de baixo. A família, os funcionários, os vizinhos, todo mundo veio. Mas pensa numa coisa estranha. Do nada, o povo começou a escutar uns passos, como se alguém com corrente estivesse descendo as escadas. Um arrastado de corrente pesado. O povo tudo se benzeu, começou a rezar. Aquele barulho veio descendo, chegou perto do caixão, parou um pouco. Depois seguiu porta afora. E aí cessou. No outro dia cedo, a família foi olhar os baús onde ele guardava o ouro. Parte do ouro ele vendia, mas parte ele guardava. Os baús estavam todos trancados com corrente. Quebraram tudo para olhar dentro. Cadê o ouro? Não tinha, era mais nada. Tava tudo limpo. Como se nunca tivesse tido nada lá dentro. Agora você imagina. Será que vale a pena ganhar todos os tesouros dessa terra por um pouco de tempo? E depois perder a vida? E perder a vida eterna? Então, por mais difícil que esteja a situação, nunca se deixe levar pela tentação de fazer um pacto com o mal. Esse camarada veio de outro estado, mudou de vida, foi tentar a sorte trabalhando em fazenda. Disse que a região de onde ele era estava fraca de serviço. Passou uns 10 anos no lugar novo. Nesse tempo fez a vida dele. Comprou casa, carro, só não casou. Foi nesse período que ele se tornou evangélico e começou a frequentar a igreja, tentando arrumar uma moça de família para casar. Segundo ele mesmo falou, estava com uns 23 anos nessa época. E o sujeito era doido por uma caçada, principalmente caçar tatu-galinha. Acabou arrumando um lugar muito bom para isso na região onde ele estava. Um lago grande na beira da rodovia. A estrada cortava o lago no meio, e de um lado tinha mais mata. Ao redor era tudo lavoura, milho, soja, algodão, tudo conforme a temporada. Por causa disso, os bichos faziam morada nas matas ao redor da lagoa. Ele pescava muito ali. Um dia resolveu andar no mato e disse que era como andar no meio de um trânsito de bicho. Era bicho para todo lado. Aí ele pensou,
Vou trazer meu cachorro aqui para ver se acho uns tatu-galinha. O cachorro, segundo ele, era bom demais. Tão bom que nem latia. Parecia até que não tinha corda vocal. Só fungava baixinho. E ele já sabia que tinha achado alguma coisa. E sempre funcionava. O cachorro coava o tatu no buraco. Ele fechava o suspiro, cavava com cavadeira, inchada, até tirar o bicho. Ficou nisso meses e meses, indo caçar sempre naquele mesmo canto. Mesmo sendo proibido, e já era proibido havia mais de 20 anos, ele não parava. Um dia, não se sabe se foi o dono da propriedade ou algum funcionário, acharam o carro dele estacionado lá, um Fiat 147, e furaram 3 pneus. O quarto parece que não deu tempo. Enquanto isso, ele estava lá no mato caçando sem saber de nada. Chamaram a polícia ambiental, chamaram o IBAMA, até a imprensa apareceu. E como o lugar era bem perto da rodovia, ele nem percebeu o movimento diferente. O som de caminhão passando era normal. De repente, chegaram os camburões, ambiental, brigada de polícia, tudo junto. Entraram no mato e, do nada, ele levou uma lanterna na cara. Disse que não está falando mal de nenhuma instituição, mas que sempre tem uma maçã podre no meio das boas. Um dos policiais, ele não soube dizer de qual corporação, matou o cachorro dele ali mesmo, com crueldade. Depois ainda deu tapa na cara dele, humilhou, levou ele de lá como se fosse bandido. A imprensa filmou tudo. Pegaram as armas dele, quebraram no chão, fizeram escândalo. Aí começou a tormenta. Disseram que foi ele quem matou o próprio cachorro, botaram isso no processo. Teve que responder multa por caça ilegal. E ainda teve um processo por porte ilegal de arma. Respondeu tudo em liberdade. O carro ficou sucateado, vendeu. A casa também vendeu. Ficou com tanto ódio que virou chacota na cidadezinha. Ele disse que não queria sair sem se vingar, que ia dar um jeito de achar quem bateu nele e matou o cachorro. Procurou, tentou, mas não achou ninguém. A cidade era pequena, tudo meio regional. O povo do IBAMA, da polícia, parece que evaporou. Aí ele resolveu. Já vendi casa, carro, o namoro com a moça da igreja não deu certo. Vou embora antes que eu faça um mal por aqui. E foi o que ele fez. Mas antes disso botou fogo num prédio da prefeitura. Disse que era o prédio da Secretaria do Meio Ambiente ou algo do tipo. Tacou fogo de madrugada. Levou gasolina, derrubou parede, queimou tudo. Depois montou numa motinha que tinha comprado. Dessas que anda sem documento. E sumiu no mundo. Nunca mais voltou. Disse que isso foi há mais de 20 anos. Na época nem tinha internet direito. O povo só ficava sabendo das coisas pelo rádio ou pela televisãozinha regional. Depois, ele mesmo só ficou sabendo que não deu tanto ibope. Provavelmente ninguém soube que foi ele, porque em cidade pequena tem muito disso. Botam a culpa em vândalo ou molecada desocupada. E no fim das contas, o plano dele deu certo. Não que fosse coisa boa, longe disso, mas ele fez o que queria. Olha, não sei se é verdade, mas pelo jeito que ele contou, e agora que eu contei para você, dá até para acreditar. Causo forte. Um relato que mexe, ainda que triste. Diz que um moço tinha ganhado uma herança. Ele era de outro estado. Aí, uma parente dele faleceu, ligaram para ele. E ele foi até o estado onde essa parente morreu para ver o que tinha herdado. Chegando lá, viu que tinha ganhado muitos papéis, umas fotos e tal, e uma casa. A escritura de uma casa bem grande, uma casa de madeira antiga, que era bem afastada das outras casas da cidade. Ele foi com um corretor ver como estava essa casa e se tinha alguma possibilidade de vender, porque ele não ia morar ali. Queria vender para voltar para o estado dele e continuar a vida normal. Chegando na casa com esse corretor, ele avistou a casa e viu que ela estava bem deteriorada, já destruída, sem cuidado nenhum. Conversando com o corretor disse: "Olha, essa casa está desse jeito porque a sua tia deixou abandonada.
Essa casa é meio mal assombrada. Ninguém nunca quis comprar, e muito menos alugar. Acho que você vai ter que deixar isso aí de lado, ou então destruir a casa e vender só o terreno, porque a casa em si não vale nada. E mesmo assim, pode ser que você não consiga vender por um preço bom, porque o local é mal assombrado. O pessoal aqui da redondeza não gosta desse canto. Fala que escuta muito grito, corrente, luz acendendo, e nem tem luz no poste, nem tá ligado com a casa, e a luz acende durante a noite. Ele ficou meio pensativo e falou: mas não tem como pelo menos alugar a casa? O corretor respondeu: eu posso colocar nos jornais, anunciar, mas duvido que alguém queira alugar. O povo aqui tem medo. Ele falou: eu vou ficar uma semana aqui na cidade. Se conseguir alugar, pelo menos ganho um dinheirinho. Junto mais um pouco quando eu estiver em casa no meu estado. Aí, quando tiver com mais dinheiro, eu volto aqui, destruo a casa e vendo só o terreno. Mas por enquanto quero tentar alugar. Beleza. Colocaram o anúncio de aluguel da casa. Os dias foram passando. No sexto dia, já quase indo embora, apareceu uma moça e uma velhinha para alugar a casa dele. Aí ele conversou com elas. A moça se chamava Adelaide e a velhinha se chamava Chica. Conversaram e tal, ele explicou: olha, eu tô alugando a casa porque ganhei de herança. Tô querendo vender, mas dizem que a casa é cheia de assombração. Já vou ser sincero com vocês. Ninguém quer comprar e nem alugar. Vocês querem mesmo? A moça e a velhinha disseram: a gente quer, porque não tem muita condição de alugar uma casa boa. E fazemos o seguinte: como ninguém vai querer mesmo, porque a gente é daqui e sabe da fama da casa, porque você não aluga pra gente, e a gente arruma ela, limpa, deixa mais apresentável. Ele respondeu: ah, já que é assim, já que ninguém vai alugar mesmo, e já é o sexto dia, amanhã estou indo embora. Podem ir para lá e ficar. Passou o outro dia, ele foi embora para o estado dele e deixou uma procuração autorizando que elas podiam morar ali, enquanto ele resolvia as coisas por lá. E elas foram para casa passar a primeira noite, chegaram lá, ajeitaram algumas coisas. A velhinha se cansou muito arrumando, limpando, porque a casa estava em ruínas, cheia de poeira. Deu mais ou menos 10 horas da noite, ela foi dormir depois do jantar. A moça ainda estava acordada. Dentro da casa já mal assombrada, até aquele horário nada tinha acontecido. Elas já tinham feito o pedido para ligar a energia da casa e tal, todo aquele processo. Chegou durante a madrugada, a velhinha dormindo, a moça Adelaide foi deitar também. Mas ela não conseguia dormir, não estava tão cansada quanto a mãe, que era mais velha. Ficou rolando na cama e aí chegou um momento em que o relógio da paróquia tocou. Ela sabia que era meia-noite. Foi quando escutou um sussurro em cima da cama dela falando: "Oh, que eu caio." Um sussurro falando assim bem baixinho: "Que eu caio." E ela, que era uma moça muito corajosa e destemida, respondeu: "Então caia, caia que eu quero ver." Caiu uma perna, depois caiu a outra perna, e aquele sussurro continuava, repetia: "Que eu caio." E ela sempre respondia: "Caia, caia tudo de uma vez." Caiu o tronco, caiu um braço, caiu o outro braço, caiu a cabeça. E se juntou um corpo pálido, parecendo um defunto. Ela olhou e não se assustou. Era o corpo de um homem. O homem se levantou. Acho que ele mesmo se espantou por ela não ter se assustado. Ele falou: "Me acompanhe." Desceram umas escadas, abriram a porta da frente, foram até o quintal. O fantasma, ou o cadáver, falou para ela: "Cava aqui debaixo dessa mangueira. Cava aqui que você vai encontrar uma coisa." Ela cavou com as próprias mãos durante a madrugada ali mesmo. Cavou, cavou, cavou e encontrou uma lata. Abriu essa lata e estava cheia de dinheiro. Mas era muito dinheiro, maço e mais maço. Aí o cadáver falou: "Eu sou uma das assombrações dessa casa. Aqui tem muita alma penada.
Sempre tentei me comunicar com quem vinha aqui, passar a noite ou com quem vinha visitar. Mas ninguém nunca me respondeu. Você foi a primeira. Dou graças a Deus que você me libertou. Esse dinheiro é de uma viúva que morava aqui há muito tempo. Eu roubei dela. Por causa disso, ela passou muita dificuldade. Eu morri e fiquei preso a essa casa. Mas agora, por sua causa, estou livre. Fique com metade desse dinheiro, você e sua mãe. A outra metade, doe para orfanatos e pessoas carentes. Dali em diante, o espírito desapareceu numa explosão. Sumiu. Adelaide pegou o dinheiro, deu uma parte para a mãe. Conseguiram comprar outra casa, mais ajeitada, mais organizada. A outra metade doaram, conforme o pedido do defunto. E ficou por isso mesmo. É um caso que a gente sabe que é um causo, mas que deixa uma boa lição. Às vezes, a gente tem que escutar. A gente ignora muita coisa. E essas coisas que ignoramos podem ser oportunidades de ajudar, de fazer a diferença. Mas quando a gente não dá atenção, a diferença não acontece. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado do caso. Rapaz, esse caso é de um caboclo ruim. Moço, ele judiava da mãe dele, judiava dos animais de rua também. Não trabalhava, não queria saber de trabalhar, vivia era da aposentadoria da mãe dele. Morava com ela numa casa que era dela, uma casa ganhada do governo. Eles moravam de frente para a mata, numa parte mais afastada da cidade. À frente era uma matona, uma reserva que tinha para lá da casa deles. Dava para ver uma figueira bonita, a árvore mais alta daquela mata. Uma figueira lá para o meio da mata. Figueira bonita, frondosa. Era mata ajeitada, quase mata atlântica. Isso foi no Rio de Janeiro. Diz que ele vivia lá e batia na mãe. A mãe já vinha doente, com diabetes, aquela coisa toda. Um dia daqueles ela morreu. Os vizinhos até falam que, mesmo ele judiando dela, quando ela morreu ele ficou sentido. Ficou transtornado, sentiu falta da mãe. Aí piorou nas bebidas. Ele vivia de vender reciclagem, vender latinha, essas coisas. Vivia muito mal, não aceitava ajuda de ninguém, não conversava com ninguém, era azedo pro mundo. De tanto beber e não se alimentar, sem higiene nem nada, ele morreu. Mas não morreu em casa não, morreu no mato. Diz que encontraram ele deitado num tronco dessa figueira lá no meio do mato. Já tinha mais de semana, já estava um corpo seco. Aí veio polícia, aquela coisa toda, enterraram ele e tal. Depois daquilo começaram os relatos. O Manuel, vê o Manuel. O Manuel virou corpo seco, assombração. Porque mesmo hoje em dia, eu mesmo quando vou catar lenha lá perto da minha casa, que é perto do mato, a gente acaba catando lenha. Qualquer lugar mais afastado, perto de mata, o povo ia catar lenha ou ia andar à toa no mato, via a nívea dele, o corpo seco dele lá, e se espantava. A pessoa saía correndo. Ficou essa lenda, esse caos do Manuel Corpo Seco lá na região. Foi passando o tempo, 10, 15, 20 anos, e aquilo foi diminuindo. As pessoas vão indo embora, mudando, morrendo, e o caos vai ficando fraco. Poucos falavam daquilo. Aí uma mulher mudou para lá, para a casa onde era do Manuel e da mãe dele. A casa já estava mudada, já era outra vida. O povo nem falava mais daquilo. Ela era divorciada. Tinha uma menina de 12 anos e uma de 7. Ela tinha fogãozinho de lenha, era mulher de situação fraca, casinhas tudo do governo ainda. Ela tinha alugado a casa. Um dia desses, já era costume, já estava morando lá fazia um tempo, pediu para as filhas dela irem catar lenha no mato, naquela matinha da frente, a mata da figueira, mata da Nívea, do Manuel. Só que, como eu disse, não se falava mais daquilo. E as meninas já tinham ido vez ou outra para o mato catar lenha, nunca reclamaram de nada, nunca falaram de Nívea, de assombração nem nada. Aí foram, era de tardezinha, quase escurecendo. A mulher falou para a mais velha: minha filha, vai lá, leva sua irmã para catar lenha.
você pega um feixe de lenha mais grossa, e você, minha filha, falando para a menor, pega um feixezinho de uns gravetos para acender o fogo mais ligeiro, para fazer o de comer agora aqui, para esquentar. Elas saíram para o mato as duas, a de 12 e a de 7. Entraram na mata, que já tinha o carreador tudo certinho, a trilha. Passaram por esse pé de figueira, o pé da figueira do Manuel, onde ele morreu, o corpo seco. Juntaram lenha as duas e tal, e vieram vindo pelo carreador. Passaram novamente pelo pé da figueira, já voltando. Passaram por ele de novo. A figueira era frondosa. Ele não era aquele pé de figueira fino, era alto e troncudo. Diz que a mais velha ia na frente, uns 10 metros à frente da mais nova. Do nada começou uma ventania. Mas era uma ventania que não batia nelas, batia só na copa do pé da figueira. A mais nova parou e começou a olhar aquilo. A mais velha parou também, ficou olhando. O vento batia só lá em cima, e os galhos mais altos dobrava como se fosse bambu, quase no chão. Aquele vento forte, mas só lá na copa, não pegava nelas. Um trem esquisito. Elas ficaram espantadas olhando, até que a mais nova gritou: "Olha lá, tem um homem lá em cima, balangando no galho." A mais velha, como estava mais para frente, tinha uma visão melhor, e viu mesmo que era um homem bem magro, balangando o galho. E conforme ele balangava, o galho ia descendo até o chão. Não era o vento, era ele que estava balangando. Balangava, balangava, e o galho quase pegava no chão e voltava. Trem mais esquisito do mundo. A mais velha percebeu que aquilo não era coisa certa, já tinha entendimento. Ficou chamando a mais nova. "Vem pra cá, vamos embora, vamos embora." A mais novinha ficou lá, entida com aquilo. Teve um momento que o galho desceu, com aquele homem balangando, quase pegando a menina. A mais velha entendeu que uma hora ou outra ele ia agarrar a irmã. Pensou: "Esse homem vai agarrar minha irmã." Aí criou coragem, correu até a mais nova, puxou o braço dela e saíram correndo. Esse suposto homem que estava balangando o galho, não falou nada, não deu gargalhada nem nada. Só ficou naquele negócio de balangar. Quando saíram da mata, a mais nova estava atônita, sem entender nada. A mais velha, mais veaca, mais esperta. Quando chegaram na rua, era rua de chão batido ainda, estava escurecendo. Olharam para a copa da figueira de novo, e ela estava paradinha, como se nada tivesse acontecido. Elas entraram dentro de casa e contaram para a mãe. A mãe disse: "Isso não é nada não." Não levou muito a sério. No dia seguinte, ela foi fofocar com os vizinhos, jogar conversa fora e comentou: "Minhas meninas ontem foram catar lenha para mim. Aí falaram que a figueira estava balangando, que tinha um homem lá em cima que ia pegar minha menina e não sei o quê. Eu nem dei bola para aquilo." Aí a vizinha dela falou: "Ah, mas fazia tempo que eu não escutava relato. É o Manuel." "Que Manuel?" "Um homem muito ruim que morava nessa casa sua aí, muito tempo atrás, uns 20 anos atrás. Morreu no pé dessa figueira, judiava da mãe, fazia uns malfeitos. O povo fala que virou corpo seco. Volta e meia aparecia aí, como nívea, como assombração." A mulher ficou assustada. Depois daquilo, não deixou mais as filhas irem sozinhas pro mato não, porque Deus me livre. Diz que o corpo seco, para quem acredita mesmo, diz que ele mata a pessoa. É bicho ruim, é como se fosse um demônio. Trem esquisito, Deus me livre e guarde. Eu conto o caso assim e fico imaginando a cena. O homem lá em cima, no galho, descendo e balangando aquele trem, quase pegando a menina lá embaixo. Você tá doido. Mas é isso aí. A mocinha era filha única. Nasceu no sítiozinho. O sítiozinho era do pai dela. A mãe dela cuidava de casa. O pai dela mexia na roça ali. Tinha gado, gado leiteiro, tinha porco,
galinha, tinha de um tudo. Era um sítiozinho completo. E ela, a mocinha, como filha única, tinha que ajudar. Ela era um machim, vamos dizer assim. Ajudava o pai, ajudava a mãe dentro de casa, roçava pasto, tirava leite. Na infância, até o começo da adolescência, fazia com gosto as coisas. Ajudava o pai, ajudava a mãe. Dentro de casa, lavava louça, roupa, limpava a casa, fazia comida, fazia de um tudo. E com o pai, roçava pasto, fazia de tudo, tudo mesmo. A guria tinha ciência de um tudo. Aí ela pegou ali seus 16, 17 anos, bonita de corpo, daquelas mulher parruda. Você olhava para ela, dava uns 25 anos, tanto de corpo quanto de mente, de mentalidade. Uma moça centrada. Só que pegando esses 16 para 17 anos, começou a ficar preguiçosa, reclamona, estudando e tal, e botava os estudos muito acima de tudo. Não queria ajudar mais o pai no serviço pesado. Não queria fazer mais nada. Começou aquela moagem toda, reclamando dentro de casa e tudo mais. Aí o pai dela pensou, às vezes ela tá certa, tem que focar nos estudos e tal, vou arrumar um caboclo para me ajudar, que ele estava com muito serviço. O gado leiteiro dele tinha aumentado. Tinha que dar ração, triturar, fazer um monte de coisa para dar pro gado. Aí arrumou um caboclo. Tinha um quartinho assim para fora da casa, perto do curral. Ajeitou esse caboclo para pagar por mês. Um caboclo de uns 30 e poucos anos. Disse que não deu um mês. Esse caboclo começou um romance meio nas escondidas com a moça de 17 anos. Aí o pai dela descobriu um dia. Encontraram o caboclo mais ela escondidos nos pés de pau para baixo se pegando. Aí deu aquele brigueiro todo. O pai dela mandou embora o caboclo. Mas ali o estrago já tinha sido feito. A moça já estava apaixonada. O caboclo também, parece. Aí um dia, o caboclo mais a moça, porque ela ia para a escola, combinaram. Ele veio na casa dela de madrugada e levou ela embora sem os pais verem. De manhã cedo, o pai dela mais a mãe foram olhar o quarto. Cadê a moça? Sumiu. Eles já deduziram. Fugiu. Foi com o caboclo. Agora não tem mais o que fazer. Ainda foram atrás, mas como é que acha? Não tem rastro, não. Ela juntou com esse caboclo e foi para uma cidade, coisa de uns 300 quilômetros para frente. Foram morar na cidade. Arrumaram uma casa para alugar. Aí se amancebaram lá, morando junto, aquele trem. O caboclo foi arrumar serviço, arrumou. E ela ficou em casa. No entendimento dela, virou dondoca. Não ia precisar mais fazer nada em casa. Ajudar pai, acabou. Agora ela ia virar dondoca, sustentada pelo companheiro dela. Nos primeiros meses ali, o marido até que aceitava aquilo, porque no começo tudo é uma maravilha. Mas chegou um momento que ele trabalhava, chegava cansado, e a casa uma imundiça, às vezes sem almoço. Aí ela tinha que fazer o almoço, depois aquele peteco todo. Um dia, ele chegou cansado demais. Ela estava lá com as pernas para cima, a casa uma imundiça, sem comida, trem para fazer. Ele bateu nela. Você via uma moça bonita, ajeitada, que tinha família. E ele bateu nela, humilhou. Aquele trem todo. Ela ficou sentida com aquilo. Ainda levou aquele relacionamento mais um pouco para frente, porque ele deu os pitos nela. Vai fazer serviço. Você não tá aqui de graça, não. Humilhou ela, tudo. Aí ela foi cansando daquilo, foi perdendo o amor. Por conta daquilo tudo, foi remoendo aquilo. Um dia ela fugiu da casa do companheiro. Disse que foi a pé, pegou carona, aquele trem todo, e voltou na porta do sítio do pai dela, mais da mãe dela. Chegou lá, disse que era de dia, bateu palma na porteira. Disse que o pai dela, de longe, reconheceu ela. Aí veio, chamou a mãe dela. Ô mulher, olha lá, a nossa filha chegou, voltou. Isso tinha passado uns 5 meses desde que tinha fugido com o caboclo. Foi até a porteira. Disse que ela ajoelhou, chorando. Ajoelhou, pediu perdão. O pai dela abriu a porteira, foi lá, abraçou. Não, minha filha, não precisa chorar, não.
Não precisa pedir perdão, não. Isso é coisa que acontece. Aquela coisa toda. Abraçaram. Levaram para dentro de casa. Aí ela contou tudo o que aconteceu. Perdoaram. Naturalmente. Pai e mãe perdoam, tem disso. Ela contou tudo o que aconteceu. O pai dela ficou injuriado demais com aquilo. Ainda queria ir atrás do caboclo para resolver as coisas. Mas sossegou e ficou como ficou. Aí você vê. Foi bom? Não foi. Diz que depois de muito tempo ela casou, conseguiu ajeitar a vida. Mas aí você tira. Como é que isso acontece demais? Eu já vi muito caso parecido. Muito mesmo. Moça que deslumbra com as coisas sem sentido. Vai sofrer longe e depois tem que voltar. Voltar e pedir perdão. E deu sorte dos pais aceitarem. Na maioria das vezes, os pais aceitam de volta. Tem disso. Graças a Deus, pai e mãe é um ninho de amparo. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do causinho. É um causinho que acontece demais nesse mundo velho. Garanto que nos comentários aí vai ter um monte de gente que já presenciou. Diz que tinha um casalzinho. Eles tinham acabado de casar. Era daqueles casamento antigo, arranjado. Mas por sorte, mesmo sendo arranjado, esse casamento deu certo, porque os dois se gostavam demais, desde a infância. Então, foi aquele casamento arranjado com amor. As duas famílias não tinham muito dinheiro, mas mesmo assim, quando fizeram esse arranjamento, os pais da noiva e os pais do noivo juntaram um dinheirinho, compraram uma casa para o casal novo, mudar, constituir família e viver. Casaram ajeitadinho de tudo, na igreja, no civil, papel passado. Foram morar nessa casa. A vida estava indo muito bem. Tudo no começo é uma maravilha. Logo a mulher engravidou. Já pariu um meninão esperto, forte mesmo. As coisas foram andando, o marido trabalhando para fora, a mulher sempre cuidando ali da casa, ajeitando as coisinhas, cuidando do menininho. Logo passou 5 anos. Menino forte, inteligente, já entendendo as coisas do mundo. Aí um dia, o caboclo saiu para trabalhar como de costume e não voltou mais. Não deu satisfação de onde foi, do que aconteceu. Só saiu para trabalhar e não voltou. Passou uma semana, passou um mês, passou um ano. Passou mais de 5 anos e nunca mais voltou. A mulher foi passando dificuldade. E para acabar de acabar, nesses primeiros 5 anos de casamento, onde eles estavam juntos, os pais dela morreram. Ela era filha única. Ganhou uma herança, mas a herança que ganhou ela foi aplicando em projeto do marido. E depois ele largou ela sem dar satisfação. Nisso, o menino já estava com 10 anos. Os primeiros 5 anos criado com pai e mãe, depois mais 5 anos criado só pela mãe. Mas assim, a trancos e barrancos, daquele jeito esquisito. Um dia esse moleque, já com 10 anos, a mulher desgostosa da vida, não conseguindo pagar as contas, nem tratar dela e do menino. Menino molecão já, esperto de tudo. Ela começou a sair para as noitadas, fazer a vida. Entende o que eu tô dizendo? Ela virou mulher da vida. Coisa de antigamente, coisa bem antiga mesmo. Depois de um tempo parou até de vir para casa. Ficou morando nos cabaré, naquelas coisas esquisitas, e largou o guri lá na casa. Eu não sei se ela tinha vendido a casa e morava com o menino meio que de aluguel, ou se deixou mesmo ele lá. Mas o certo é que largou. Mas o menino com 10 anos já sabia se virar. Mesmo a mãe tendo largado ele, não tinha pai, não tinha mãe. Desgostoso com a vida, foi vivendo as coisas. Fez amizade, mas só amizade ruim. Uns trombadinha. Naquela época não tinha droga igual hoje. Não sei se esse caso foi no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Só sei que foi numa capital grande. Esse caso é bem antigo. Ele só fazia amizade com menino de rua. Menino trombadinha. Aqueles ladrãozinho de capital de antigamente. Aquelas coisa bem esquisita mesmo.
Não tinha droga como tem hoje. Mas ele cheirava cola de sapateiro, essas coisas. Esses trem de antigamente, essas coisas violentas. Como ele não tinha amparo de ninguém mais e tinha feito essas amizades ruins, acabou virando ladrãozinho também. A modalidade de roubo que eles mais faziam era na estação de trem, porque era fácil. Tava aquele bolo de gente para pegar o trem e ir trabalhar em outra cidade ou em outro bairro distante. Quando a pessoa estava prestes a entrar no trem, naquela muvuca de gente, eles escolhiam alguém. Um homem com pasta, uma mulher com bolsa. Iam lá, puxavam e corriam. Dificilmente eram pegos. Sempre conseguiam roubar e sempre tinha um dinheirinho dentro, ou uma coisa boa. Aí um dia esse menino que tinha sido largado pelo pai, depois pela mãe, foi fazer um roubo desse na estação. Ficou ali, olhando. O povo já estava prestes a entrar no trem. Aquela muvuca na frente da porta. Ele olhou e viu um camarada de chapéu de antigamente, roupa social, ajeitado. O cara estava com uma pasta de couro bonita, ajeitada. Ele pensou, deve ter dinheiro aí dentro. Quando o homem foi entrar, o moleque voou no cara, puxou a pasta. Mas a pasta era boa, não era daquelas de alça ruim. Não arrebentou. O dono da pasta também não soltou. Aquilo virou um cabo de guerra. O guri puxando de um lado, o camarada puxando de outro. De repente, o camarada puxou um revólver 38 da cintura e atirou no moleque. A bala pegou firme. Foi quase queima-roupa. O moleque soltou a pasta, cambaleou e caiu. Morreu ali mesmo, no chão. Aquilo virou um griteiro, um fuzuê danado. Gente correndo, gente vindo ver. Aquele tumulto. E a mãe desse menino, aquela que tinha virado mulher de programa, estava justamente ali na estação. Escutou o tiro, viu aquele alvoroço. Foi por curiosidade, como todo mundo, empurrando gente para ver o que tinha acontecido. Quando olhou no meio da multidão, viu o corpo. Olhou bem e reconheceu. Era o filho dela. Tava lá, caído, ainda sofrendo. Ela voou no menino, gritando, chorando. Gritava, quem fez isso? Quem fez isso? E o povo apontou. Foi aquele ali. Ela olhou e reconheceu. Era o ex-marido dela. Aquele que tinha largado ela mais de 5 anos atrás. Ela já gritou, virou aquele alvoroço. O homem, com toda certeza, também reconheceu ela. E aí percebeu que aquele menino que ele tinha matado era o próprio filho dele. Tenta imaginar um trem desse. Esse caso eu tirei de uma música. Infelizmente eu não consegui encontrar o nome da música, nem quem canta, nem o compositor. Dizem que é uma história real. Não sei se foi no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, ou em São Paulo. Só sei que foi numa capital grande, daquelas de antigamente. Outros dizem que não, que é só uma música inventada, para conscientizar mesmo sobre o núcleo familiar. A importância do núcleo familiar. Quando uma peça desse núcleo se desfaz, um pai, uma mãe, tudo se desmantela. Pode acontecer coisa terrível. Nesse caso aí, o pai acaba matando o próprio filho. Se isso for verdade, é uma coincidência que só Deus sabe explicar. Mas de qualquer forma, dá para tirar uma reflexão bonita. Você que tem sua família, que às vezes briga demais com a mulher ou com o marido, tem menino pequeno, repensa. Para de brigar. Não mostra coisa ruim para os seus filhos, não. Segura sua família, porque a família é o maior bem que existe.